Queridos irmãos, este vídeo para mostrar por dentro da Bíblia a incorporação de Cristo. Então vamos lá. Quero citar primeiramente para você a encarnação de Cristo. Quando nós lemos sobre a mesma, então nós encontramos a bênção de Jacó a Judá. Judá é leãozinho da presa, subiste, filho meu. A palavra leãozinho significa a Cristo, porque Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Este título em profecia refere-se unicamente a Cristo. Então, com esta palavra, nós possamos compreender sobre a incorporação de Cristo pela a Bíblia. Vamos para Deuteronômio, capítulo 33, o verso 22. Então é dito: a bênção de Moisés para Dan. Dan é leãozinho, saltará de Bazã, mostrando na profecia que Dan é leãozinho, como já foi explicado. Leãozinho refere-se unicamente a Cristo. Se Cristo, ele é o leão da tribo de Judá, por causa da profecia que Judá é leãozinho, e como se cumpriu a encarnação, portanto, Dan também, ele é Cristo, pois a profecia refere-se, Dan é leãozinho. Não tem outro leão na profecia a não ser Cristo, e portanto Cristo, ele é o leão também da tribo de Dan, como nós vemos a bênção de Moisés dada para Dan. Irmãos, foi por isso que quando Jacó abençoou Dan, Jacó chamou Dan de Senhor. Por quê? Porque a profecia apontando que o Senhor incorporará em Dan. Por isso que Jacó disse para Dan: a tua salvação espero, ó Senhor, chamando Dan de Senhor. Irmãos, também nós vemos a profecia da incorporação de Cristo. Vemos também em Oséias capítulo 10 e o verso 11, quando mostra que o Senhor bramará como leão. Como o Senhor vai bramar como leão? É incorporado na humanidade. Assim como ele encarnou em Judá, ele incorporará em Dan, como Moisés profetizou. Irmãos, nós vemos também em Isaías capítulo 28 e o verso 11, o Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha, e este é o refrigério. Ou seja, o Senhor incorporado em um homem de lábios gaguejantes e de língua estranha é o período do refrigério, o qual nós sabemos que o refrigério é a chuva seródia pela presença do Senhor. É por isso que a profecia aponta que a chuva seródia é pela presença do Senhor, porque o Senhor estará incorporado em um homem de lábios gaguejantes, este homem, e de língua estranha. Vemos também em Apocalipse a incorporação de Cristo também em Apocalipse. Apocalipse capítulo 10 fala que aquele anjo com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, ele brama, ele brada como um leão. E quando ele brada como um leão, os 7 trovões desferiram as suas próprias vozes. O profeta João, ele ia escrever, mas o João, ele ouviu uma voz vinda do céu dizendo: João,
não escrevas o que os 7 trovões falaram. Então João não escreveu. Mas o anjo levantou sua mão para cima e jurou por aquele que vive eternamente, que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus. Que segredo? O que ele falou. E os 7 trovões desferiram nas suas próprias vozes a palavra dele. Ou seja, irmãos, o segredo de Deus nós vemos também em outros textos da Bíblia, que é Cristo na humanidade, Cristo em nós. Então, está de conformidade com estes versos, de conformidade com o que Deus revelou aos profetas e seus servos, como descreve no próprio capítulo 10. O que Deus revelou aos seus servos, aos profetas, é que Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. A tua salvação espero, ó Senhor. Dan é leãozinho, saltará de Bazã. O Senhor bramará como um leão. O Senhor falará por lábios gaguejantes, por língua estranha. Tudo mostrando que Cristo irá incorporar na linhagem de Dan nesses últimos dias. Irmãos, é por isso que nós não encontramos Dan na lista dos 144 mil, porque Cristo estará dirigindo os 144 mil. É por isso que não é encontrado na lista. Se ele, Dan, estivesse na lista dos 144 mil, não ocorreria a incorporação com Dan. Mas Dan estará incorporado, Cristo estará incorporado em Dan e chamará um por um dos 144 mil. Agora, por que Cristo vai incorporar em Dan? Irmãos, nós sabemos que Cristo encarnou em Judá para salvar nós dos nossos pecados. Agora Cristo incorporará em Dan para salvar nós da grande apostasia, das trevas que cobriram a terra. Que trevas? A treva da falsa liberdade religiosa, a qual é o decreto dominical. Irmãos, unicamente Cristo poderá realizar esta última grande obra. O mundo e as igrejas, como a profetisa L.G. White declarou, estão cegas. A igreja e o mundo estão cegos. Como Ellen White falou nos seus livros, ela disse: Satanás enganou o mundo e as igrejas, mas Cristo bramará como um leão. Sua voz requer atenção. Será ouvida a sua voz por toda parte da terra. Irmão, como vai ser ouvida a voz de Cristo? Será incorporado no primogênito da linhagem de Dan. Então, aqui você vira a incorporação de Cristo pela Bíblia e pelo Espírito de profecia. E para concluir, não vou deixar também este alerta, o sonho que Deus revelou para a sua serva, Deusilene Souza. Deusilene Souza sonhou que o seu esposo, Elias Joanã, estava lendo as profecias finais para os últimos dias. Então ele lia assim: eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus. Então Deusilene Souza no sonho dizia: olha, Elias Joanã, a Bíblia fala do coronavírus. Então Elias Joanã dizia: é porque é para esses últimos dias. Então ela dizia: então continua lendo para ver o que vai acontecer. Então ele prosseguia: eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei num corpo que não é o meu, mas num corpo de um homem. Então Deusilene Souza no sonho se levantava assustada e dizia: Elias Joanã, santifica o teu corpo, porque Cristo incorporará em ti. Então ela se desperta do sonho, se acorda. Irmãos,
Os sonhos estão de conformidade com a Bíblia e com o espírito de profecia. Deus revelou também em sonho que Elias Joanã, Cudesolene Souza são de Israel e é da linhagem de Dan. Irmãos, Cristo incorporado na linhagem de Dan chamará os 144.000 e realizará uma obra como nunca houve aqui na terra. Será a colheita. Os 144.000 chamarão a grande multidão que ninguém pode contar. Louvado seja Deus. Com muita alegria fiz esse vídeo para vocês, para que vós sinta a alegria da salvação. Unicamente Cristo nos salvará desta apostasia que enganou o mundo e as igrejas. Mas, pela graça de Deus, Cristo incorporará no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã, para realizar a última grande obra do Evangelho aqui na terra. Louvado seja o nosso grande Deus. Amém e amém. Cumprirei a minha promessa. Outra frase dizia, virei a ti. E a outra dizia, eu te amo. E outro dizia, todos saberão que eu te amo. Então vem a última frase que dizia, honrarei a tua posteridade. Então nesse sonho aí, Cristo falou, cumprirei a minha promessa, virei a ti.